Bem, na última aula vimos a definição do número de coordenação e introduzimos definições importantes para a compreensão da formação da matéria, tais como a definição do significado de cristalino e célula unitária. Então, a maioria dos materiais usados na engenharia são de natureza cristalina, ou seja, sua estrutura atômica é regular e repetitiva. Contudo, quando um sólido não possui um ordenamento aparente do átomo, ele é denominado um material amorfo. Bem, pelo proposto teórico do átomo, os átomos possuem um formato esférico e se organizam de forma organizada, sobretudo dos metais, segundo um padrão repetitivo e tridimensional, formando o cristalino. Logo, as esferas podem se agrupar com um número limitado de opções. Assim, o cristalino ele é formado por parcelas repetitivas e tridimensionais que conservam as propriedades originais do material. A geometria da célula unitária pode ser representada por um paralelepípedo caracterizado por 6 parâmetros de rede, composto por 3 ângulos internos, alfa, beta e gama, e 3 arestas. As variações dos parâmetros de rede fazem surgir 7 combinações para a célula unitária para a formação do cristalino. Contudo, precisamos compreender como os átomos irão ocupar o interior da célula unitária. Logo, os átomos se organizam dentro da célula unitária, constituindo o cristalino. Deste modo, a matéria é formada por essas redes denominadas como as 14 bravais, tá? Que estão sendo demonstradas aqui nessas figuras. Os metais são formados por estruturas mais simples, destacando-se aí essas que estão em destaque, tá? Que são a cúbica de corpo centrado, CCC, cúbica de face centrada, CFC, e hexagonal compacta, HC. Já os materiais cerâmicos são quimicamente mais complexos, exigindo uma variedade de estruturas cristalinas, uma variedade maior de estruturas cristalinas. Nos polímeros, são caracterizados por estruturas poliméricas de cadeia longa e resultam em estruturas nem sempre cristalinas. Bem, inicialmente vamos falar sobre os metais, tá? Então a gente viu que o modelo esférico, né, os átomos têm um formato esférico e aí existe um número limitado de condições e essas esferas podem se organizar no interior do cristalino. Então percebam que aqui existem duas formas, tá? E que existe de acordo com a organização das esferas, um espaço maior ou menor, de acordo com a organização que elas podem assumir. Então, uma coisa que é bastante importante na estrutura cristalina, porque esse espaçamento vazio faz com que o comportamento do material fique diferente. Tá? Então, esse grau de ocupação, nesse tipo de organização, de formação do cristalino, é em torno de 52%, enquanto que nesse formato ilustrado aqui, nós temos aí uma ocupação de mais de 68%. Bem, aqui nós temos as estruturas já relatadas que os materiais metálicos aparecem, tá? E percebam que
o grau de ocupação dentro da célula unitária, tá? É maior, tá? Ele cresce de acordo com a forma como ele se apresenta. Então, a cúbica simples tem um grau de ocupação, a cúbica de corpo centrado ela tem um grau de ocupação dentro da célula unitária maior, e a cúbica de face centrada e a hexagonal compacta apresentam um grau de ocupação maior do que as demais anteriormente faladas. Bem, como a gente já viu, né, a gente já falou sobre o grau de ocupação dentro da célula unitária, e aí surge uma denominação que é bastante conhecida como FE, ou seja, fator de empacotamento atômico, tá? Ele podendo variar aí de 0 a 1, tá? A 1%, tá? E ele é dado pela seguinte expressão: a gente vai calcular o número de átomos contido dentro da célula unitária, multiplicar pelo volume da esfera do átomo, tá? E dividir aí pelo volume da célula unitária. Então aí nós temos aí algumas relações que são importantes. Entre elas, a gente vai precisar do tamanho da aresta para calcular o volume da célula unitária e vai precisar aí calcular o número de átomos contido dentro da célula unitária. Tá? Aqui eu já estou apresentando aqui um quadro resumo, tá? com essas informações que são necessárias. Contudo, a gente vai demonstrar como é que esses valores eles são encontrados, tá? Conforme o modelo proposto das esferas. Inicialmente, vamos ver a cúbica de corpo centrado, o CCC, tá? Que aparece aí no cromo, no molibdênio, no tungstênio, no ferro. Tá? E fundamentado na ideia do cálculo do número de coordenação, a gente já consegue ter uma desenvoltura muito maior e consegue enxergar como é que esses cálculos podem ser desenvolvidos. Então percebam que entre os metais, tá, que assumem essa forma cúbica de corpo centrado, a gente precisa definir uma relação entre o raio do elemento que a gente está analisando, seja do cromo, do ferro, do tungstênio ou do molibdênio, tá? Com o parâmetro de rede da célula unitária, que no caso é o seu lado. Ok? Então nós temos um cubo de aresta A, tá? Com um número de coordenação 8, ou seja, um átomo se relacionando com 8 outros átomos, e aí a gente vai criar essa relação entre o raio e a aresta aí do nosso cubo. Então, vamos ver como a gente consegue desenvolver isso. Então, a gente tem um cubo de aresta A, então esse lado é A, esse lado é A e esse lado é A. De diagonal a diagonal, nós teríamos um R mais dois R's mais outro R, ok? Então a gente tem essa diagonal indo da aresta inferior frontal até a aresta superior de fundo, tá? Temos esse lado da aresta e precisamos encontrar essa diagonal formada aí pelas arestas. Então, como a gente já tinha feito esses cálculos, né? Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, que no caso cada um é A, né? Então, D ao quadrado é igual a A ao quadrado mais A ao quadrado, de tal forma que o nosso D vai ser igual a raiz de 2. Então percebam que aqui está errado, mas aqui eu vou consertar já no slide de vocês. Tá? Então é D
D, tá? Não é D ao quadrado, é igual a A raiz de 2. Então, de tal forma que a gente tem aqui o D, agora a gente já tem esse D encontrado, nós temos o A, e já temos essa relação aqui do R. Então, para a gente encontrar aí, a relação da aresta com R, então a gente vai usar do mesmo princípio e vai utilizar aí a regra aí do triângulo, né, para a gente descobrir justamente essa relação. Então, 4R's, tá, ao quadrado é igual a D ao quadrado, né, que é A raiz de 2, mais A ao quadrado. Então, de tal forma que vai ficar aqui A ao quadrado vezes 2R fica 2A ao quadrado, mais A ao quadrado, dá 3A ao quadrado. Resolvendo a equação aqui, nós vamos encontrar 4R é igual a A raiz de 3. Logo, A vai ser igual a 4R dividido por raiz de 3. Não vou racionalizar agora, porque a gente vai precisar dessa relação justamente para a gente encontrar o nosso fator de empacotamento atômico Fe. Ok? Então, pela nossa fórmula do Fe, é o volume de átomos, tá, ocupado dentro da célula unitária, dividido pelo volume da célula unitária. Então, o volume de átomos é o número de átomos contidos dentro da célula unitária, multiplicado pelo volume de átomo, dividido pelo volume da célula unitária, que é A ao cubo. Então, para a gente encontrar o número de átomos, a gente precisa observar a figura. Então, percebam que a gente tem um átomo ao centro, ou seja, a gente vai ter um átomo se relacionando com 8 átomos, de tal forma que dentro da célula unitária irá conter um átomo inteiro mais 8 partes de 1/8 de átomo. Tá? Então, a quantidade de átomos contida dentro da célula unitária vai ser 1 mais 8 vezes 1/8. Ou seja, dentro da célula unitária, na cúbica de corpo centrado, existem 2 átomos. Continuando aqui com a nossa fórmula, né? Então a gente já sabe aqui o número de átomos, o volume do átomo é uma esfera e o volume da esfera é 4/3 de π r ao cubo. O volume da célula unitária, a gente já tinha comentado, é a aresta ao cubo. E aí a gente tem agora total condições de resolver essa equação. Então, substituindo aí os termos, número de átomos igual a 2, o volume do átomo 4/3 de πr3, tá? A aresta que a gente agora correlacionou com o Rzão, né? Que agora é 4R sobre raiz de 3, isso ao cubo. E desenvolvendo essa equação, nós agora encontraremos exatamente o percentual que já era esperado de 0,68 ou 68% de ocupação. Bem, a gente calculou o fator de empacotamento atômico, tá? E aí, dessa forma, a gente calculou, né, a eficiência de ocupação dentro da célula unitária, tá? Então, fazendo analogia com aquilo que a gente tinha conversado em outras aulas, tá? Percebam que a gente vai ter uma relação, tá? Que a gente pode ter uma relação de massa por volume, tá? Então, lembre daquela questão que a gente conversou sobre a diferença de densidade e massa específica, tá? Então, é uma relação de massa sobre volume. Então, como o modelo proposto das esferas, tá? É o das esferas, então a gente tem agora como calcular a massa específica teórica e confrontar com
o valor real que está contido lá na nossa tabela periódica. Então percebam que a relação de massa específica é uma relação de massa sobre volume. Tá? Só que a massa atômica do átomo, tá? Está relacionada a um número avogado de átomos. Tá? E aí a gente está tentando correlacionar justamente com a célula unitária. Então, a célula unitária, a gente está pegando apenas aquela representação, tá? Aquela representação que forma o cristalino. Então, vamos imaginar aí que a gente vai calcular aí a massa específica teórica para, por exemplo, o ferro. Então, o ferro, a gente, consultando a nossa tabela periódica, a gente tem que a massa atômica dele é de 55,845 gramas por mol. Tá? Essa massa está relacionada para o número avogado de átomos, ou seja, 6,023 vezes 10 a 23 átomos por mol. Tá? E a gente sabe que o raio atômico, tá? De acordo com a tabela periódica também, é de 1,26 vezes 10 a menos 8 centímetros. Então, para a gente calcular aí a massa teórica, massa específica teórica, então a gente desenvolve aí a equação para desvendar esse valor e poder comparar com o valor fornecido real da nossa tabela periódica. Então, é o número de átomos da célula unitária. Então, o ferro ele tem a estrutura cúbica de corpo centrado, ou seja, ele possui 2 átomos dentro da célula unitária, vezes a massa atômica do material, que é 55,845. Nós temos o volume da célula unitária, que é 4 R's, e o raio atômico é 1,26 vezes 10 a menos 8, dividido por raiz de 3, tudo isso ao cubo, vezes o número avogado. Então, resolvendo aqui essa equação, a gente tem como comparar a massa específica teórica fornecida pelo modelo esférico, tá? Com o real, do elemento analisado. Bem, faremos agora a demonstração da cúbica de face centrada, ou CFC, contido em vários elementos metálicos, como cobre, alumínio, ouro e chumbo. Tá? Então, está aqui a figura, tá? Que demonstra aí a demonstração aí da célula unitária. E aí vamos fazer aí os cálculos pertinentes à demonstração. Então, pela cúbica de face centrada, essa relação entre o raio e a aresta do cubo, tá? Ela fica bastante simplificada, de tal forma que a gente tem aqui R mais R mais R mais R, ou seja, a gente tem 4 R's, 4 R's aqui na diagonal do triângulo formado aí pelas arestas do cubo, de tal forma que a gente vai ter 4 R's, A e A. Desenvolvendo aí pela propriedade aí trigonométrica, a gente tem que 4 R's, isso tudo ao cubo, vai ser igual a A ao cubo mais A ao cubo. Logo, 4 R's vai ser igual a A raiz de 2. Então aqui ficou bastante simplificado, justamente para a gente tirar a relação com a nossa aresta. Então, o nosso A, desenvolvendo aqui, vai ser 4R sobre raiz de 2, ou, já racionalizando, 4R raiz de 2. Tá? Então, pela definição aí, da cúbica de face centrada, nós temos um número de coordenação 12, ou seja, um átomo se relacionando com outros 12 átomos. E aí a gente consegue fazer a contagem do número de átomos contidos dentro da célula unitária de forma muito, muito tranquila. Tá? Então vamos ver. Então, em cada face
da nossa célula unitária, nós temos meio átomo, tá? Então, nas 6 faces do nosso cubo, nós temos uma metade de átomo, tá? E em cada aresta do nosso cubo, nós temos 1/8 de átomo, tá? Então, fazendo aí os cálculos, 6 vezes metades do átomo, mais 8 vezes 1/8 de cada átomo em cada aresta. Então, a gente tem aí, a gente encontra aí que existe dentro da cúbica de face centrada 4 átomos contidos no seu interior. E aí, o nosso Fe fica bastante fácil a gente calcular aí os valores. Então, a gente substitui os termos dentro da fórmula do Fe e aí a gente vai encontrar aqui o grau de ocupação de 0,74. Então, como era esperado, tá? O Fe nos fornece, tá? Um grau de eficiência de ocupação no interior dentro da célula unitária, ele mais eficiente, ou seja, um grau de ocupação maior, fazendo com que as propriedades de rigidez do material elas estejam estritamente relacionadas. Bem, para a gente calcular aí a massa específica teórica, tá? Então eu coloquei aqui o exemplo do nosso cobre. Então o nosso cobre tem massa atômica de 63,55 gramas por mol, né? Com o número Avogadro relacionado, tá? Ou seja, 6,023 vezes 10 a 23 átomos por mol, tá? E um raio atômico relacionado de 1,28 vezes 10 a menos 1. Logo, a massa específica teórica vai ser 4 átomos vezes a massa atômica, que é 63,55, vezes o volume do nosso cubo, tá? Multiplicado pelo número Avogadro. Então, efetuem aí os cálculos relacionados aí com a massa específica teórica calculada e comparem com o valor da massa específica do material disponibilizado aí na nossa tabela periódica. Okay? Esse valor ele pode se aproximar mais ou menos a depender do grau de precisão do nosso raio atômico considerado. Bem, estruturas cerâmicas. Então, como a gente falou, tá? A composição química da cerâmica ela é mais complexa e aí ela possui aí também um grau de complexidade maior na formação da sua estrutura cristalina. Então, de um modo geral, tá? Da mesma forma que a gente tem o Fe relacionado a estruturas metálicas, a gente tem aí o Fe, né, que está relacionado com o fator de empacotamento iônico que está relacionado aí com a estrutura das cerâmicas, ok? Então, a estrutura química das cerâmicas elas podem assumir o tipo MX, ou seja, M é um elemento metálico e X é o não metálico, de tal forma que ele pode que forma aí boa parte das composições químicas dos materiais cerâmicos, como por exemplo o cloreto de sódio, tá? Ou o óxido de magnésio, ou essas outras aqui que estão exemplificadas aqui abaixo. Bem, a estrutura cerâmica ela também pode assumir a formulação química do tipo MX2, ou seja, um metal e dois não metais. E aí nós encontramos aí, né, a sílica, por exemplo, como um dos exemplos que podemos citar, né, que existe em abundância na costa terrestre, né, ou seja, um metal se relacionando com dois não metais. E aí, né, a formação aqui que elas podem assumir dentro da célula unitária.
Bem, como a gente já tinha comentado, né, as estruturas poliméricas, né, elas formam cadeias alongadas, né, e aí o empilhamento de átomos e íons nessas moléculas em um padrão regular e repetitivo torna-se bastante difícil. Então, a maioria dos plásticos, em grande parte, ela é de natureza não cristalina. Contudo, existem alguns materiais poliméricos que literalmente formam cadeias repetitivas, como é o caso do nylon. Bem, alotropia e poliformismo. Tá? Então, os sólidos eles podem apresentar mais de uma estrutura cristalina, coisa que a gente já vinha falando isso em outras aulas. Tá? Então, essa alteração, ela pode depender aí da condição de temperatura e pressão, fazendo com que a estrutura da célula unitária ela seja modificada. Então, esse fenômeno ele é chamado de poliformismo. Tá? E quando o fenômeno de poliformismo aparece em elementos puros, tá? Ele é chamado de alotropia, como é o caso do diamante, do grafite e também do ferro. Então, percebam aqui, tá? Que nós temos aqui a relação de temperatura, tá? E aí nós temos a condição aqui do elemento ferro. Então, percebam que até determinada temperatura ele tem aqui, assume aqui a cúbica de corpo centrado, tá? A partir de determinada temperatura, ele passa para a cúbica de face centrada, e a partir de outra temperatura, nós temos uma cúbica simples e culminando aí na fase líquida do material. Então, percebam que é um fenômeno que é explicado justamente pela as características, as propriedades dos materiais, ela pode ser explanada justamente pela caracterização aí da nossa célula unitária. Bem, para a gente falar mais sobre a condição do material em si, tá? Eu vou voltar um pouco no assunto da imperfeição no cristalino. Tá? Então, basicamente, nenhum material pode ser preparado sem algum grau de impureza química. Tá? Então, quando a gente tem um determinado material, o grau de pureza desse material dita as regras comerciais as quais elas estão sendo disponibilizadas. Então, os átomos ou íons de impureza na solução sólida alteram a regularidade estrutural do material, idealmente puro. Então, essa análise microestrutural permite observar e estudar os defeitos. Os defeitos, mesmo em concentrações muito pequenas, podem causar uma mudança significativa nas propriedades macroscópicas de um material. Então, só para a gente exemplificar a condição dos defeitos, tá? Então, sem a presença dos defeitos na formação da matéria, tá? Os dispositivos eletrônicos, por exemplo, do estado sólido não existiriam, os metais seriam muito mais resistentes, as cerâmicas seriam muito mais tenazes e os cristais não teriam nenhuma cor. Então, percebam que o grau de imperfeição no cristalino, ela dá o comportamento que o material pode possuir. E aí a gente lembra, né, sempre da questão da classificação dos materiais, né, esses produtos que a gente vê sendo importados de outros lugares, que o mesmo produto existem diversos níveis de preço e essa precificação muitas vezes se explica justamente pelo grau de imperfeição do material utilizado em sua composição. Bem, a gente falou em poliformismo, né? Então, uma das coisas que é bastante importante a gente entender que a condição de temperatura e pressão elas podem alterar a fase pela qual o material ele se encontra.
Tá? Então, o diagrama de fase ele é a representação cartesiana de como o material se apresenta de acordo com a condição de temperatura e pressão. Então, percebam que aqui nós temos várias fases. Tá? Na fase 1 nós temos a curva de fusão, tá? A curva de fusão. A curva 2 nós temos a curva de vaporização e a fase 3 nós temos aí a curva de sublimação. Então, ele é um diagrama bastante utilizado quando a gente precisa analisar um material sobre a condição de temperatura e pressão. Bem, pessoal, por hoje é só. Então, a gente fica por aqui. Na próxima aula, a gente vai ver a relação de sustentabilidade com os materiais. Ok, pessoal? Até mais!